Um paradoxo, segundo a definição do dicionário Ruais, é uma figura de linguagem que contém uma contradição lógica em sua formulação. É o que nos surge à mente quando ouvimos o dueto de Chico e Miúcha na canção Maninha. Se lembra do futuro que a gente combinou? Eu era tão criança e ainda sou. Como assim se lembra do futuro? Indo além do dicionário, o futuro é mais do que um conjunto de fatos e acontecimentos relacionados a um tempo que há de vir. É a consciência do porvir que nos motiva a sair da cama todos os dias. Em estrito senso, lembrança de algo que ainda está para acontecer é tolice. Lembrar do futuro, um paradoxo, tal como um adulto cantando que ainda é uma criança. Mas essa aparente interdição não existe sob o ponto de vista do universo e da mente humana, para a qual o futuro é a terra da imaginação, dos sonhos e dos desejos. Autor de A Ordem do Tempo, o físico italiano Carlo Rovelli nos lembra que a ideia de um presente no universo é que é desprovida de sentido. Basta lembrar que a luz observada na noite de hoje em um céu estrelado foi produzida há milhares de anos em outra galáxia. Ela viajou todo esse tempo para salpicar de estrelas nosso presente. Um caminho parecido é percorrido por nossas percepções temporais. Aquilo que chamamos de presente, na verdade, é o passado das coisas que nos surgem à mente. Cerca de meio segundo é a distância entre a intenção e o gesto, o suficiente para o acionamento de diversos estímulos cerebrais e também para a luz percorrer quase metade do trajeto entre a nossa casa e a lua. Pensar o futuro, como na música de Chico e Miúcha, é uma construção de memória. Como um filme que, para ser compreendido, recorre a um flashback, uma edição em direção ao passado enquanto a história corre para frente. Em sua performance mais conhecida, Michael Jackson dança para trás com os olhos fixos para frente. Ele desloca seu centro de gravidade e se antecipa por inteiro a cada flexão do pé, num processo de antecipação que envolve inúmeras estimativas rápidas e inconscientes sobre o palco. O que parece intuitivo é puro cálculo e treino. Para nossa espécie, prever as coisas de maneira contínua é fundamental à sobrevivência. É o que nos faz sair de cena um segundo antes do ataque iminente e não anunciado. Planejar o futuro é um exercício de sobrevivência, porque nos leva a uma antecipação do tempo da ação, assim como é um exercício de imaginação livre e brincalhona, como sugerido pela canção. Isso faz com que, anos à frente, a gente consiga lembrar do futuro que a gente combinou no passado. Planos, afinal, são intenções que se prolongam. Por isso é possível dizer que nossa memória falhou quando deixamos de comprar café no supermercado, ou lembramos que era nosso dia de rodízio quando o carro já está em movimento. Uma ação representa uma falha no domínio dos eventos, outra no domínio do tempo. O futuro iminente é o futuro das estimativas imediatas. O futuro mínimo é o futuro orientado pela memória das intenções. O futuro estendido é também construído a partir do passado. Ele reedita fragmentos autobiográficos e os insere em narrativas pré-estabelecidas. Construir o futuro e reinventar memórias são partes do mesmo processo criativo. E criatividade é fundamental para a vida como um todo. Quando uma pessoa adoece, associamos a perda de qualidade de vida à perda de sua memória e ao risco de esquecer quem um dia foi. Chamamos essa doença de declínio mental. Mas o grande perigo está mesmo associado às dificuldades em realizar tarefas simples, como esquecer o fogão ligado quando pretendia fazer um chá. O problema é a memória sobre o que fazer no futuro, também chamada de memória prospectiva. Nosso corpo é uma contestação física da ideia cronológica de que o passado é uma roupa que não nos serve mais. Ele nos protege hoje do frio que sentimos ontem. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje, diz o ditado iorubá, citado recorrentemente pelo rapper Emicida. Recriar o mundo exige ressignificar o passado, um território onde o futuro foi gestado em pequenos gestos e grandes planos. Em outro campo, é possível dizer que não existe futuro sem reparação. Paradoxo é vislumbrar o mundo pela lente limitante da ideia de que o que passou, passou, passou e ponto final.